Boa tarde, meu querido, minha querida. Você que está aí acompanhando esses devocionais. Quero desejar para você um tempo gostoso na presença de Deus. Aproveita esse momento, pega logo o teu cafezinho. Vamos tomar um café com Deus, né? E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Deixa eu ver aqui o texto que nós vamos ler hoje. Abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao 6, tá? E a devocional de hoje, eu coloquei o tema Esperança como arma de vitória. Você tá entendendo? Esperança como arma de vitória. E nós vamos navegar nesse texto e depois estudar um pouquinho sobre ele, tá? A palavra de Deus diz, nesse capítulo, que de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas. Note bem isso, a nação de Israel, tá? Os israelitas, o povo de Deus, fizeram esconderijos para si nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. E sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Eles acampavam na terra e destruíam todas as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Porque quando eles se escondiam, eles deixavam tudo, deixavam seus animais, deixavam suas plantações, suas casas. Então, quando eles vinham, os midianitas, eles saíam destruindo tudo e não deixavam nada vivo. Eles subiam, trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como verdadeiros enxames de gafanhotos. E era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. E por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Juízes 6, de 1 a 6. Eu acho tão interessante que desde que nós nos propomos a fazer esse devocional sobre esperança, desde que a gente começou a trazer esse tema, sempre o Senhor está nos direcionando para textos onde trazem situações semelhantes a que nós estamos vivendo, né? Isso só para nos provar, né? Para nos mostrar como a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, né? Como ela se move, né? Não tem um limite, não tem um tempo, ela é viva e eficaz. Mas voltando aqui para o texto que acabamos de ler, uma vez eu ouvi um pregador dizer que para ele o livro de Juízes era como vagalumes, né? Que acende a luz e apaga, acende a luz e apaga. Que a nação de Israel, nesse tempo, vivia dessa forma. Ora estava com Deus, ora estava sem Deus. Ora estava na luz, ora estava nas trevas, né? E nesse tempo aqui específico que nós estamos tratando, era justamente esse tempo onde a nação de Israel tinha se esquecido. A palavra de Deus diz que ela se esquecia de Deus, ela se distanciava de Deus. E quando ela se distanciava de Deus, então vinham as dificuldades, vinham os ataques, né? Vinham toda a peleja que a nação começava a enfrentar. Todas as vezes que ela se distanciava, sempre a mão de Deus pesava sobre eles, né? Sempre a mão de Deus trazia peso, trazia juízo sobre eles. E esse texto trata justamente desse período. Eles estão sendo ali atacados por midianitas, amalequitas. Notem que você que caminha comigo, a gente já trabalhou esse livro de Josué, né? Notem que são povos onde o Senhor tinha orientado que eles deveriam ter tirado da terra, ter expulsado da terra, né? E eles não conseguiram. E agora eles estão dentro da terra deles, mas servindo ali para trazer perturbação, trazer tumulto. Então eram esses midianitas, esses amalequitas que eles permitiram que permanecessem na terra e outros povos.
E eles vinham com violência, usavam de violência para saquear tudo que era semeado pelo povo de Deus. Ou seja, frutos de meses de trabalho árduo, de plantação, de pastoreio, né? Um trabalho que eles tinham durante muito tempo. Eles vinham e destruíam tudo. Na hora que eles começavam a colher, na hora que estava pronto para a colheita, bom para a colheita, eles vinham e destruíam tudo. E toda vez que essa ameaça acontecia, o que o povo de Deus fazia, gente? Os israelitas se abrigavam em esconderijo nas montanhas. Eles corriam para as cavernas, para as fortalezas. Eles abandonavam suas casas, suas colheitas. Eles abandonavam tudo aquilo que Deus tinha dado a eles para se esconder. Agora, como entender que um povo cuja história está intimamente ligada a grandes vitórias, a conquistas, mar se abrindo, rio abrindo, coluna de fogo, nuvem, maná, e sempre coisas tremendas, água brotando de rocha, né? Vitórias, conquistas, agora se esconde como animais. Eles estavam acuados como animais, em verdadeiras tocas, né? O que havia mudado? Onde estava o povo guerreiro e vencedor? Onde estava o povo de Deus? A Bíblia diz por diversas vezes no Antigo Testamento: e eu serei o seu povo, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, se tão somente eles obedecerem aos meus mandamentos. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que tinha mudado? Porque Deus não muda. Tinha mudado é que eles deixavam de ser povo de Deus. Eles deixavam que a luz se apagasse. Eles se afastavam da fonte de esperança. Ontem, no devocional, nós trabalhamos justamente isso, que quando nos aproximamos de Deus, essa esperança, ela é real para nós, ela se torna viva. Toda vez que nos afastamos de Deus, da sua palavra, toda vez que não oramos, toda vez que não caminhamos com Ele, a esperança se abate em nosso coração, ela se distancia, né? Eles tinham se distanciado de Deus, a fonte de esperança, né? E agora eles estavam, a atitude deles revelava o quê? Medo, temor, incapacidade para conseguir suplantar seus inimigos. Como assim, né? Escondido em cavernas, né? Porque eles não tinham como lutar, porque eles estavam distantes de Deus. E essa esperança, ela é uma arma poderosa nas nossas mãos. E é em meio desse cenário todo de temor, de medo, né, que encontramos Gideão. Gideão, o menor dos menores, né? Gideão debulhando trigo, escondido no fundo de uma prensa de uvas. Veja, o lugar era para prensar uva, né? Estava lá, Gideão escondido, debulhando trigo, para ter um pouco de comida, né, para sua família. E eu acredito que ele pensava, esse é um pensamento meu, esse é o último lugar que eles vão procurar. Esse é o último lugar que eles vão procurar alguém. Quem vai imaginar uma prensa de uva alguém debulhando trigo? E ali ele tentava mais uma vez se esconder dos seus inimigos, para quem sabe ter um pouco de comida para alimentar a sua casa. É nesse cenário de medo, de impossibilidades, de fraqueza, que Deus escolhe o menor dos menores para libertar toda a nação. É nesse cenário que Ele escolhe a mim, né? E eu, menor dos menores. É assim que a gente tem que pensar. Mas como seus irmãos, o coração de Gideão está repleto de desesperança. E como confiar nesse estado? Como que a pessoa confia, né, estando com medo, em desespero? A gente sabe que o medo paralisa. O medo tira todas as forças, tira todo o vigor. O medo nos para. E é com medo que ele responde ao convite de Deus para sair das cavernas. Como? Logo eu. Só que Deus
o Deus da esperança, sabia que o verdadeiro inimigo da nação de Israel não eram os midianitas, não eram os amalequitas, não era qualquer outro povo desse, não era. O verdadeiro inimigo da nação de Israel era o afastamento de Deus, era a falta de esperança, era o medo, era ter entrado dentro das cavernas da alma, era estar escondido ali. E Deus estava convidando agora a nação de Israel a sair dessas cavernas do medo, dessas cavernas da alma que nós entramos, porque essas cavernas são um perigo para nós, verdadeiro perigo. E Deus estava convidando a sair deste lugar. Deus desejava que seu povo saísse daquele lugar do medo. No caso de Gideão, um anjo do Senhor chegou com uma palavra de esperança, como se estivesse dizendo para ele: Gideão, os dias podem ter sido difíceis, mas o Senhor veio a Israel como fez no passado. A sua alma precisa abandonar o esconderijo, onde diariamente você cultiva o medo e alimenta a desesperança. Isso sou eu, parafraseando, claro, né? Mas era como se o anjo estivesse dizendo a ele: tá, tudo bem, o perigo tá aí, é real, é verdadeiro. Mas quem é o perigo diante do Deus Todo-Poderoso? Lembra? O Deus que no passado resgatou a nação de Israel, o Deus que no passado trouxe vocês até essa terra, cumprindo a promessa dele com Abraão, Isaac e Jacó. Lembra? E é isso que Deus está falando para nós hoje. O perigo é real, a crise é real. Ontem estava conversando e sabendo do número de pessoas que têm tirado a sua vida, se suicidado, desistido, porque quando vão para a ponta do lápis, vê que a conta não bate. O perigo é real, a dificuldade é real, o inimigo é real. Mas lembra que Deus te trouxe até aqui? E é Deus que tem sustentado você com suas próprias mãos? Lembra de todas as dificuldades que você já passou, com Deus te guiando, te livrando? É isso que tem que vir a nossa memória. É dessa forma que a gente vai sair dessas cavernas que nós entramos. E sempre que buscamos em Cristo esse combustível espiritual para nos fortalecer, para nos tirar dos esconderijos, nosso tanque espiritual fica completo. Sempre que corremos para Ele, através da sua palavra, através da oração, através da adoração, através do louvor, através do reconhecimento, através da certeza que Ele está aqui. Quando recorremos ao Senhor Jesus, na oração, na leitura da sua palavra, Deus derrama em nós, Ele completa o nosso tanque com a esperança, com a graça, com o consolo. E tudo isso é resultado de uma vida na presença de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Deus quer que você transborde de esperança, de alegria. É só buscá-lo. É só buscá-lo, é só ter a certeza de que Ele é real, que Ele vive. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, eu até compartilhei em alguns grupos. Opa, é minha cachorrinha. Esses dias eu compartilhei até em alguns grupos que um senhor de 80 anos foi acometido, né, com o Covid-19. Pegou essa gripe, essa praga que nós estamos vivendo, coronavírus, e ele ficou muito mal e foi para a UTI. E na reportagem os médicos era um médico que estava falando que ele era ateu, ele não cria em Deus. E eles estavam em completo desespero, porque era tanta gente morrendo nas mãos dele, na mão dos médicos, eram tantas pessoas morrendo nas mãos deles que eles já estavam entrando em desespero.
E aí eles começaram a ouvir aquele senhor de 80 anos lendo a palavra, lendo a Bíblia, dentro da UTI. Diz que ele segurava as mãos dos outros enfermos, ele já estava contaminado mesmo. Eu acho que ele pensou, eu tenho 80 anos, já vivi bastante, eu estou aqui, agora o que vier é lucro, né? Eu pensaria assim. Então ele segurava nas mãos dos outros enfermos e começava a ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra. Só que ele não sabia que aquela palavra estava trazendo esperança para aqueles médicos que não eram cristãos, que eram ateus. E eles começaram a questionar, a dizer, como que o nosso coração está se enchendo de esperança só com a leitura dessa palavra? Então isso é real, isso é verdadeiro. E o coração deles se encheu de esperança e eles passaram a crer em Jesus. E aceitar e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador através da palavra. A palavra de Deus que é poderosa, ela é eficaz. Ela é eficaz. Creia nisso, se encha da palavra. As notícias são difíceis. As notícias são difíceis e eu acredito que vai se agravando um pouquinho mais. Eu lembro que quando nós rompemos o ano de 2020, eu dei uma palavra que depois eu fui muito criticada. Eu disse, gente, 2019 foi muito difícil, mas 2020 vai apertar um pouco mais. Porque o mundo está se preparando para a volta de Cristo. E a própria palavra de Deus, eu li ontem, Mateus 24, aponta para esse tempo. Então isso tudo é muito real. A tendência fica um pouquinho mais difícil, mas se estivermos cheios da palavra de Deus, repletos do Espírito Santo dentro de nós, vamos sair dessas cavernas do medo. E mesmo que estivermos diante da luta, da dificuldade, o Senhor vai nos sustentar. Amém? Eu termino essa devocional de hoje com a leitura de Romanos, capítulo 5, verso de 3 ao 4, que diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir em nós a paciência, e a paciência vai produzir em nós a experiência, e a experiência vai produzir em nós a esperança. Tem um ditado por aí que diz que a esperança é a última que morre. Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa esperança não morre nunca. Ela nunca se acaba. Porque a nossa esperança se chama Jesus Cristo. E Yeshua HaMashiach, o Todo-Poderoso. Amém? Então, creia. Se encha seu tanque com o combustível da esperança. Encha o seu tanque com a oração, com a palavra, com a adoração. Encha o seu tanque com a presença do Espírito Santo de Deus. Que todo medo, todo desespero, toda falta de esperança, com certeza, vai embora. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha um final de tarde maravilhoso na presença de Deus. Que o Senhor esteja contigo. Que seu coração esteja cheio de esperança. E que você, se você estava dentro dessa caverna, em nome de Jesus Cristo, a nossa esperança, eu te ordeno, sai desse medo, sai dessa caverna do medo, sai dessa caverna da falta de esperança. Sai desse lugar. Lembra que Deus vai te colocar em lugares altos. Altos. É em cima da rocha que o Senhor vai te colocar. No lugar de proteção. Que o Senhor te abençoe. Fica com Deus. Em nome de Jesus.